entrar nessa história, né? Manchete do nosso site: PL, Partido Liberal e União Brasil articulam no Congresso para barrar o fim da escala 6x1. Vamos entender a história. São os presidentes dos maiores partidos do Congresso que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Valdemar Costa Neto, do PL, e o Antônio Rueda, do União Brasil. Eles disseram a empresários aqui em São Paulo que vão articular para impedir o avanço da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Me lembrou, a gente já vai falar sobre isso, Chico, mas me lembrou um outro personagem do Centrão também, que esteve reunido ali com empresários, com a Faria Lima, para defender. Me lembra de alguma forma crime de encomenda também. Esses caras estão. É para eles que esse mercado encomenda coisa desse tipo. Isso é crime de encomenda contra o trabalhador. É a mesma coisa. Saímos do crime do Rio, é outro tipo de crime, mas é. Onde é que eles estavam? Eles estavam num jantar, com esses dois, né, os presidentes dos dois partidos, com empresários, um jantar que foi promovido pelo Grupo Esfera. E aí eu vou abrir aspas, pessoal, porque eu vou colocar nas palavras deles o que cada um disse. Então, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, abre aspas: difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e senador votar contra. Nós temos que trabalhar para não deixar votar de jeito nenhum. O que nós pretendemos fazer? Trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ. É onde vai ser a guerra, fecha aspas. Já vou ler o do Antônio Rueda também, presidente do União Brasil, para a gente discutir tudo aqui de uma vez. Então, vamos lá. Abre aspas. Isso vai ser um desatino para a economia, é inflação na veia. Eu defendo uma posição junto com o Valdemar de que a gente possa construir uma blindagem dentro das comissões, principalmente na CCJ, para poder ir barrigando isso, fecha aspas. São muitas camadas aqui, né? Agora, parece aquelas manchetes. Olha o que eles vendem. Eles vendem atravancar o caminho disso já de cara, porque nenhum deputado, mesmo os deputados comandados por eles, não vão ter coragem de enfrentar cara a cara os trabalhadores. Vão fazer igual aquele jogador argentino que bota a camisa assim para ser racista. Então, eles querem atravancar o caminho antes. Isso. Querem resolver antes, tirar de pauta antes. Então, essa é a tramóia que eles estão combinando. Elu. E eu não sei se serão vencedores, viu, Chico? Porque a disposição que a gente vê no Congresso é realmente de votar essa matéria, a não ser os mais radicais, os bolsonaristas mais radicais, talvez sigam aí as ordens do Valdemar, mas a intenção da grande maioria, claro, é ano eleitoral, ninguém quer perder a oportunidade de votar numa matéria que vai dar voto para todo mundo. Eu não sei se o Hugo Mota vai travar isso aí, ele mandou direto para a CCJ e a matéria já está andando. Eles vão conseguir segurar isso na CCJ? Não sei. É uma incógnita, mas talvez não consigam. E aí eles têm toda a razão. Se chegar no plenário, dificilmente não passa. Dificilmente. Então vai ser uma guerra nos corredores das comissões. Mas eu acho que tem muita chance de passar ainda assim, apesar da vontade do Valdemar e do Rueda, que não é a vontade de todos os deputados e senadores do partido deles. Com certeza não é. Então vamos ver, vai ser uma briga boa de observar. E é importante a gente colocar todos os holofotes nisso, né, Elu? Importante a gente dar realmente as frases que foram ditas, porque eles estão se colocando contra o direito dos trabalhadores, né? E ainda dizendo, num ano de eleição muito difícil. Então, estão preocupados com eleger, né, com os seus candidatos nos respectivos partidos, mas os direitos dos trabalhadores, eles não querem, não é com isso, é óbvio que eles não estão preocupados com isso. Exatamente. E ainda evocaram aquelas manchetes, variar, né, Chico? Tipo, vai quebrar o Brasil, vai ser muito ruim para a economia, né? Que é igual a manchete do Globo, clássica. Para variar com mentira. Exato. E nos lembra aquela velha manchete do Globo, clássica, que sempre é reproduzida nas redes sociais, exatamente, dizendo que o 13º, ainda em 1960, ia quebrar o Brasil. Exatamente. É a mesma história. Agora, isso, Elu, é muito didático, né? Assim, se a população prestar atenção um segundo numa operação como essa, que é dois coronéis de partidos
do Centrão, que vem se reunir em São Paulo com o dito mercado, no caso, mais o mercado financeiro, mas também parte do mercado de Fiesp, etc., vem se reunir para bolar, para tramar, né, uma ação de vetar uma melhoria na vida dos trabalhadores. Isso poderia ser tão simples, e poderia ser tão simples até a eleição, e lembrarem que não dá para votar em PL, que é contra mesmo qualquer ideia de melhorar a vida dos trabalhadores, mas, infelizmente, a memória não segura até lá e acabam votando numa desgraça dessa. Olha, eu só queria destacar duas coisas. Primeiro, a mentira de que isso é inflação na veia. Não é. Isso é atividade econômica, é mais gente trabalhando, mais gente com um pouquinho mais de tempo para gastar dinheiro. Então, vai ser muito bom para a economia, é isso que os estudos apontam. Agora, outra coisa importante é que são 2 presidentes de partido e 2 pessoas sem mandato. Eles não têm mandato, eles não estão exercendo nenhum mandato. Então, eles vão ter que discutir com quem está exercendo o mandato e que vai procurar voto agora no fim do ano. Então, essa conversa aí é um pouco curiosa e interessante. Agora, eles foram lá falar a quem eles devem tudo que tem, né? Porque eles foram falar com quem paga, não foram falar com quem vota, claro, com quem realmente, né, a massa de eleitores. E é uma coisa impressionante, né, Lu? Foi bom você falar isso, que é mentira, porque quando a gente pensa, por exemplo, a gente está falando aqui do fim da escala 6x1, então o trabalhador vai ter mais direito ao descanso, de ficar com a família e tal. E isso também é bom para a saúde mental dele. No ano passado, 2025, a gente teve mais de 546 mil afastamentos por saúde mental. Isso só em 2025, que foi um número recorde. Então, isso é custo para as empresas também. Então, além de ser mentiroso, ainda é burro, né, esse argumento. Porque, na verdade, as empresas têm mais gastos com os afastamentos dos trabalhadores. Isso só para puxar um dos fios, né? Porque tem vários. Mas a questão da saúde mental tem sido uma epidemia. Muito né? grave, sim. Enfim. Mas só para desconstruir aqui esse discurso que já não parava em pé sozinho, mas foi muito importante você descortinar isso, Elô. Exatamente, Gabi, não para em pé sozinho de jeito nenhum. Além da produtividade, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu entrevistei uma pessoa que trabalha numa cadeia de restaurantes aqui de Brasília, que já faz isso, já adota a escala 5x2 e falou que todos os aspectos que você observar, houve melhoria. A relação dos garçons com os clientes, a produtividade, tudo melhorou nos restaurantes onde eles adotaram a escala 5x2. Então, realmente, é muita mentira que o Rueda teve coragem de falar hoje. Indo na contramão do mundo inteiro, né? E que muitas vezes eles evocam os outros países para dizer que é um avanço tecnológico. Por que não copiam? Sim, então, não querem nem saber disso. E a campanha, tem de bom, né? Exato. E a campanha na mídia disso, contra o fim da escala 6x1, fazia tempo, acho que só na reforma trabalhista eu tinha visto, na reforma trabalhista maldita do Temer, eu tinha visto algo parecido, assim. É um festival de matérias diárias, assim, e nas matérias só falam representantes dos patrões do capital. Não tem... Ali você não vê nenhuma organização sindical, ali você não vê nenhuma entidade que representa o trabalhador, ali você não vê nada, ninguém que vai ser beneficiado com o fim da 6x1 falando, só fala um lado. E são os representantes dos patrões retrógrados, viu, Chico? Porque tem aqueles que acham que a ideia é boa, que entendem muito bem para onde o vento está batendo no mundo e já não pensam assim. Então, ainda por cima, eles escolhem a dedo, né, quem vai falar. Então, é um horror. Isso, exatamente. Essa é uma pauta super importante, a gente está acompanhando muito de perto aqui no ICL. E, Elô, falando em pauta importante também, queria trazer ainda aqui uma questão relacionada ao Banco Master, né, do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que está cada vez mais isolado politicamente. Ontem falamos sobre isso aqui no N2, né? Em relação justamente por questões ligadas até a essas investigações, né? E você tem mais apurações sobre, eventualmente, uma CPI que pode sair do papel?
Exatamente. Gabi, hoje aconteceu uma coisa muito importante na Assembleia Legislativa. Um deputado que é considerado a liderança da direita, um deputado do PL, que se chama Thiago Manzoni, ele fez um discurso fortíssimo hoje, rompendo com o ibanês. Ele é da base do governo do ibanês, rompeu dizendo que eles foram todos traídos pelo governador por conta da tentativa que ele fez de colocar dinheiro no Banco Master e enganou todo mundo. Ele mandou um pedido de explicações para a Secretaria de Fazenda, disse que se a resposta não for satisfatória, ele vai assinar o pedido de CPI do Master no Distrito Federal. E falta só uma assinatura, já tem 7. Com 8 você pode abrir a CPI. Agora, vai depender do presidente da Assembleia. Porém, ele é visto como uma liderança da direita dentro da Assembleia. Então, se outros deputados o acompanharem, você tiver mais 4 votos, com 12 votos, é obrigatória a abertura da CPI. Então, o ibanês fica ainda mais isolado do que já estava, porque você tem aí Bia Kicis e Michele que vão concorrer ao Senado, estão tirando ele de escanteio, jogando ele para fora da ideia de concorrer ao Senado, e agora dentro da Assembleia. E pode acontecer uma coisa muito interessante: haver abertura de uma CPI no Distrito Federal, enquanto na Câmara e no Senado Federal a enrolação continua, deputados e senadores continuam sentados em cima de um pedido de CPMI, já tem pedido lá, Hugo Mota não se pronuncia, ou seja, pode mais uma vez o Distrito Federal dar o pontapé inicial nesse processo e a gente finalmente ter uma CPI do Banco Master que vai ajudar a trazer à tona ainda mais detalhes dessa tramóia que foi gigantesca, que a gente não tem ainda a dimensão exata. A gente só sabe que é muita gente nessa teia, né? Elô e Chico, vem por aí, então a Elô vai continuar acompanhando e trazer qualquer novidade aqui pra gente, inclusive sobre o julgamento da Marielle também, que vai continuar até amanhã, né, Elô, ali na primeira turma do STF. Obrigada, bom trabalho por aí em Brasília, querida. Tchau, pessoal, até amanhã. Até. Boa noite, querida. Obrigado. O Rodrigo Viana está chegando aqui na mesa redonda para conversar com a gente. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Ô, Gabi, posso só falar rapidinho? Óbvio. Lançaram o ibanês ao mar, né? O bolsonarismo lançou 2 homens ao mar. Esperidião Amin em Santa Catarina. Ah, é verdade. Que fizeram uma chapa, agora vão fazer a chapa pura. E agora vão lançar o ibanês, o que pode ser bom, porque lançando o ibanês ao mar, vamos ver se finalmente a gente descobre qual é o segredo do ibanês para ser poupado de todas as investigações, né? Ele foi poupado no 8 de janeiro, poupado no caso do Banco Master, tem que ser investigado, tomara que saia essa CPI. Mas é um movimento curioso, assim, do bolsonarismo apostando em chapas puras. E jogando a direita mais tradicional assim para escanteio. Eu acho que enfraquece muito, né, a ideia da candidatura do Flávio. Se você compara o que era esse bolsonarismo em 18, em 22, que era essa turma toda junta. Estava junto. Então, se sai um ibanês que, mesmo com todo esse rolo aí nas costas, é um nome politicamente forte. Sim. No DF. Sim. Então, se eles vão rifando esses caciques regionais, acaba sendo uma excelente notícia para a candidatura do Lula. Vamos aguardar aí, né? Tem nos bastidores gente falando de pesquisa, esse jogo de nervos, né? De que vai aparecer o Flávio mais forte nas próximas pesquisas. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos ver, mas o fato é que a coisa não está fácil ali nem dentro da família, né? Imagina. Não, eles estão brigando direto. É incrível isso, porque ele nas pesquisas aparece consolidado, mas não consegue se consolidar junto à elite política. Não consegue atrair nem o Paulo Guedes para ser o assessor econômico depois dele, a gente vai falar sobre isso também. Não só o Paulo Guedes, tem mais gente envolvida na história. Mas vamos lá. Até queria aproveitar que você está aqui, Rodrigo, para trazer um outro assunto relacionado aos penduricalhos, que é um negócio assim impressionante, gente, como se inventa coisa nesse país, né? Mas o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, discutiu junto com os presidentes da Câmara, portanto, Hugo Mota, também do Senado, Davi Alcolumbre, a criação de uma regra de transição sobre o pagamento dos penduricalhos salariais no serviço público. Eu, assim, achei uma coisa... é ilegal. Impressionante. É ilegal. Mas para legalizar, vai ter uma fase de transição. Enquanto isso,
Não, deixa coitados, né, Chico? O pessoal ganha 150 mil por mês, de uma hora para outra você vai cortar para 50 mil? E o julgamento está previsto para acontecer amanhã, ao mesmo tempo. Te pegam cometendo um crime. É. Assim, no flagrante delito ali. Sabe que você é um fura-teto ingovernável. Aí te pegam em pleno crime. Em vez de te punir, dá mais uma chance aí. Mais uma chance para os meninos. Uma transição para o menino se ajeitar, para ele cometer mais 2, 3 crimes aqui, aí depois a gente conversa. Para acalmar tudo. Eles vão se consertar. Gente, que... Sem contar que, gente, qual é o recado que isso dá também para o ministro Flávio Dino? Eu queria entender qual é a lógica disso, porque o Flávio Dino foi quem restringiu o pagamento dos adicionais ali, a funcionalismo. Aí começou a gritaria em vários tribunais pelo Brasil. Isso. E o caso está na pauta para amanhã ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. E foi a decisão do Flávio Dino que foi tomada. Então, sim. O que vai ser decidido também no plenário? Se o Brasil tivesse juízo, estava a essa altura todo mundo com o Flávio Dino. Pois é. Sim. É a medida mais importante que a gente tem, talvez, na década. Os tarados aí dos cortes fiscais deviam estar aplaudindo. Sim. Porque já estão falando numa nova reforma da Previdência. Veja, para controlar os gastos tem que fazer reforma da Previdência em cima do trabalhador mais pobre, não em cima dos militares, que são privilegiados ainda na Previdência, que trabalham muito menos do que todos nós. Não em cima dos juízes e desembargadores, uma elite, né, do judiciário. Não estou falando do funcionário lá na base do fórum, estou falando de juiz, desembargador, que além de ganhar muito, tem esse monte de penduricalho e consegue aposentadoria pelo teto ainda, entendeu? Então é um negócio absurdo. E aí vem uma medida de tentar moralizar isso. Não, mas não pode ser de repente. Deixa os caras viverem de forma nababesca mais um pouquinho. Mais 1 ano, 2 anos. Porque nós estamos falando de gente que ganha 100 mil, 150 mil reais por mês. Você viu o salário hoje desse desembargador no Rio Grande do Norte? Mais de 300 mil ele conseguiu em alguns meses. Em alguns meses. Aí, então, tem que cortar isso. Mas, coitados, eles ganham 100, 150, 200. Vai cortar só para 40 mil, 45 mil? Como é que eles vão viver, Gabi? Dá até pena, né? Pois é, tem gente que não consegue juntar isso uma vida inteira, né, pois é, então... Rodrigo? É uma coisa, assim, uma disparidade absurda. E o que eles acumularam ao longo dessa história com esse salário, claro, com esse salário de 100 mil, 200 mil? Gente, tá bom. E eles não disseram o que vai ser essa regra de transição, né? Eles vão formular. Vão formular. Jogaram para cá, porque tem essa gritaria, o pessoal dos tribunais nos estados, Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, e outros, não gostou. O Flávio Dino quer fazer populismo em cima do nosso salário. Mas peraí, ele não está cortando o salário de fome, ele está dizendo, vocês podem continuar ganhando muito bem, só não pode furar o teto constitucional e cometer ilegalidade. Porque o juiz é o sujeito que põe na cadeia quem comete ilegalidade. Se ele parte de ter uma remuneração ilegal, tá tudo de ponta cabeça. Como é que nós vamos viver, gente? Tá um negócio assim impressionante. E aí fazer regra de transição para acabar com o penduricalho, eu acho que é um tapa na cara da sociedade brasileira. E hoje a gente... Enquanto tenta o Congresso não, né? Tô falando do presidente de 2 grandes partidos, o Rueda e o Valdemar Costa Neto, a gente falou aqui. Sim, você acabou de falar. Tramar contra o fim da escala 6x1. Quer dizer, para os trabalhadores nada. Nada. Só retirar de direitos, né, Rodrigo? Não, e hoje a gente trouxe no ICL Urgente essa notícia que também é chocante, que o próprio Brazão, esse que está sendo julgado no caso da Marielle, vocês estavam comentando aqui também, né, o caso da Marielle, o próprio Brazão, aquele que era do Tribunal de Contas, adivinha, ele ganhava um salário fura-teto. O Brazão... O do ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Isso, porque eu confundo. Domingos Brazão... O Domingos. O Domingos Brazão é do Tribunal de Contas do Estado. Ele ganhava acima do teto. Mas ganhava antes de ser preso? Não! Continuou ganhando acima do teto depois de preso. Como é que o cara dentro da cadeia está ganhando um salário, Gabi? Acusado de ser o mandante de um assassinato, não é qualquer crime. Então mistura penduricalho com o crime da Marielle. É um hospício. Um negócio impressionante. É um negócio assim, revoltante, na verdade. Não é revoltante. Revoltante. É revoltante mesmo. Rodrigo, antes da gente entrar aqui em outros assuntos que eu quero trazer, você tem um comentário que você queria trazer? Sim, eu queria trazer um comentário sobre economia, Chico. Acabou de sair hoje, é um destaque, sei que economia muita gente passa batido assim, mas eu acho da maior importância. Foi divulgado hoje o ranking das maiores empresas, maiores companhias, Gabi, da América Latina. E a Petrobras, a velha Petrobras... retomou a liderança, né? Retomou a liderança, passou o Mercado Livre, que é uma companhia de origem argentina, né? Sim. E a Petrobras voltou a ser a empresa mais valiosa
da América Latina, ou seja, tira Canadá e Estados Unidos. O que vale dinheiro mais nas Américas? Petrobras. Das 10 maiores empresas da América Latina, 5 são brasileiras. A única estatal, a única construída pelo Estado brasileiro é a Petrobras. Então é Petrobras, Itaú, BTG Pactual, impressionante, né? Que em alguns anos tem assaltado para cima da Ascensão. Então, Petrobras, Itaú, BTG, Ambev, também é uma das maiores empresas, está na lista das 10 maiores empresas brasileiras. Mas eu chamaria atenção para isso, né? Que é uma empresa assim, construída desde os anos 50. A Vale, que um dia foi estatal, está na lista também. Está na lista também. Esse eu considero o maior crime de todos os tempos no Brasil. Foi vendida pelo faturamento de 3 meses, né? 3 meses, assim. Você vende praticamente o subsolo brasileiro, você entrega... Coisa que uma China da vida jamais faria isso. Aliás, virou China exatamente porque não vendeu esse tipo de coisa. Não rifou seu subsolo. Não se entregou a essa ideologia do liberalismo, né? E que era no auge ali do feitiço do consenso de Washington. Neoliberalismo na veia. A receita é: vendam tudo, seus bestas da América Latina. A gente vai comprar, vai ficar para o nosso país e vocês vão ser eternamente pobres. Mas eu acho que de alguma maneira, tem alguma surpresa aí da Petrobras, porque muita gente fala, não, essas empresas são antigas, né, porque lidam com petróleo. Agora, os novos tempos é comunicação, empresas financeiras, mas você roda, e a Petrobras é a maior empresa da América Latina. E outro crime, já que estamos falando hoje de crime à torta e à direito, é você ter a maior empresa da América Latina, uma estatal, ela diminui o preço na saída dos combustíveis, e a máfia dos combustíveis não deixa aquilo chegar para quem está com o seu carro e encosta num posto. É impressionante. Outro crime gigante que cometeram ao vender a BR Distribuidora. No governo do Bolsonaro, Paulo Guedes. Então você tem, já temos uma queda acumulada de mais de 30% nos combustíveis, a partir da Petrobras, não chega na ponta para o consumidor, porque os postos de combustíveis não deixam ser repassado essa queda nos preços. Só para citar mais um crime, que hoje é festival de crime aqui. A gente ainda vai falar mais sobre isso, Chico.